Boa noite a todos e a todas. Em nome da Alhambra, eu gostaria novamente de agradecer a participação de todos vocês no nosso segundo curso de Educação Médica em linfangioleiomiomatose. Gostaria especialmente hoje de agradecer ao doutor Alessandro Mariano e à doutora Martina Rodrigues pela condução do nosso terceiro encontro, cuja temática hoje é a abordagem do pneumotórax, drenagem, pleurodese e pleurectomia. Doutor Alessandro Mariano, cirurgião torácico, doutora Martina, pneumologista, fazem parte do corpo técnico do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Boa noite, doutor Alessandro. Boa noite, doutora Martina. Tal qual na semana passada, de uma forma didática que foi assim especialmente bem proveitosa, nós fizemos dois blocos. O primeiro bloco com a exposição, né? E depois nós abrimos no segundo bloco para o diálogo e perguntas e o momento de tira dúvidas. Então, começando com a doutora Martina. Boa noite, doutora Martina. Boa noite, Ivane. Obrigada. Boa noite a todos. Feliz de estar aqui novamente para discutir um pouquinho de lã. Eu vou trazer algumas informações, na verdade, e falar um pouco sem slides mesmo, só para a gente introduzir o tema e passar para o Alessandro aprofundar aí o tema de hoje, né? Mas acho que todo mundo que lida com a lã está habituado a ver essa prevalência, incidência alta de pneumotórax, né, no curso da doença. Geralmente, aí os estudos falam de até o pneumotórax ser o primeiro sintoma, a primeira manifestação da doença, podendo chegar em até 60% dos casos, né? Em geral, ou achado assintomático, a lã ali como achado que a gente não estava esperando de cistos em exames de imagem, ou uma dispneia mais insidiosa, ou aquela abertura súbita do quadro clínico com pneumotóraces, por vezes recorrentes, né? Então, isso vai variar de série para série, mas em até 50% a 60% isso pode ser a primeira manifestação da doença. É, e ainda que não seja a primeira manifestação da doença, a gente vai vendo esse risco aumentar à medida que o tempo de doença, né, de exposição, vai se prolongando, de forma que descrevem que até 70% das pacientes vão experimentar um episódio, pelo menos, de pneumotórax ao longo da doença. E dentre as doenças císticas, a lã é aquela que tem a maior taxa de recorrência do pneumotórax, né? Podendo chegar aí até 80%. Acho que de quadro clínico, né? Enfim, uma dispneia mais súbita, dor torácica, muitas vezes em repouso, não associado aí a um esforço físico ou uma mudança do dia a dia, mas em geral espontâneo mesmo e em repouso. Gravidade variando aí, desde o pneumotórax assintomático a um pneumo hipertensivo, acho que isso é do dia a dia nosso. E aí, recentemente, em 2022, eu acho que saiu um estudo um estudo transversal chinês, em que eles avaliaram mais ou menos 390 pacientes com lã, e eles acharam como fator de risco associado a essa ocorrência de pneumotórax uma idade ao diagnóstico menor do que 35 anos, e uma extensão maior da doença na tomografia, né, que é um tanto quanto intuitivo, e a pós-menopausa como um fator protetor, né, então a incidência, a prevalência aí do pneumotórax mais comum no período fértil, na fase menstrual. E aí esse estudo foi interessante porque eles dividiram essa população de lã em placebo, aquelas pacientes que não tinham indicação do sirolimo, por qualquer motivo, e pacientes que estavam em uso de sirolimo. E a ideia era olhar o quanto que o uso do sirolimo, que foi indicado por qualquer motivo, seja angiolipoma, seja declínio funcional, diminuiu na taxa de recorrência do pneumotórax. E eles viram uma redução de recorrência em até 80% no grupo que estava usando o sirolimo, né? Mas a gente sabe que o sirolimo atualmente não é uma indicação formal de tratamento para esses pacientes, não está contemplado aí nos guidelines,
Mas existem aí alguns relatos de casos, séries pequenas, falando de um benefício clínico do sirolimo iniciado por conta de pneumotóraces recidivantes, né? Mas isso não é uma indicação regular, formal, acho que isso vai ser decidido muito caso a caso e individualizando na prática clínica. Mas minha impressão é que a gente está caminhando ali para o início mais precoce da medicação, né? Acredito que nas próximas recomendações venha a ter aí alguma mudança em relação a essas indicações. E aí, assim, da nossa prática daqui, é muito comum os pacientes trazerem, queria até ouvir de vocês depois, trazerem preocupações em relação à realização de função pulmonar, né, o risco de ter um pneumotórax porque está fazendo a função, ou teste de exercício, e também em relação a viagens, de avião ou viajar para locais com altitude, né, assim como exercício físico. E na verdade, assim, tem alguns estudos, na verdade, tem um estudo falando da ocorrência de pneumotórax durante função pulmonar e provas de exercício, em que o risco foi muito baixo, eles avaliaram aí 670 pacientes, assim, mas um total de quase 5.000 exames de função pulmonar, e a incidência, assim, menor do que 0,5%, a cada 100 pacientes de ocorrência de pneumotórax, né? O que a gente indica, tanto para viagem quanto para fazer esses exames, se tiver tido alguma mudança repentina do seu quadro clínico, passar por uma avaliação médica para ver se você não está em vigência de pneumotórax, e aí sim, não fazer a função pulmonar ou não viajar. Mas o risco em si de ocorrer por conta do exame é bem baixo, assim como dessa complicação durante voos, né? O risco existe, a gente orienta bem as pacientes sobre essa possibilidade, mas quando vamos ver na prática, a incidência é mais baixa. Tem um estudo que eles avaliaram essa questão do pneumotórax durante voo, mas foi um estudo baseado em questionário, que eles mandaram os questionários para as pacientes perguntando dessas complicações, e na verdade de 300 pacientes, mais ou menos, 10 relataram pneumotórax, mas quando foram ver, na verdade 5 delas já tinham sintomas pré-viagem, né? 2 tiveram pneumotórax ali durante o voo e as demais depois do voo. Então, eu acho que cabe a gente a orientar sobre os riscos, né? É um risco baixo, mas que ele existe. E, como sempre, compartilhar aí com essas pacientes, da decisão. Mas acho que a gente pode passar para a parte expositiva do Alessandro e aí depois a gente vai batendo um papo sobre isso. Pode ser, Vamos Ivânia? lá. Sim, podemos seguir agora com o doutor Alessandro. Então vamos lá. Olá, gente, boa noite. Prazer muito grande estar aqui. Ah, Sempre me surpreende o grau de organização da Alhambra. Eu acho que isso é modelar para outras iniciativas desse jeito. Elas certamente fazem tudo de uma forma muito profissional e ao mesmo tempo muito profissional, muito leve. Eu acho que esse parte do sucesso. Então aqui já externo aqui meus cumprimentos por não pelo sucesso da live também, mas pelo sucesso de toda a caminhada até aqui, realmente é uma iniciativa muito importante. Bom, a gente pensou num roteirinho para falar algumas coisas, esses slides estão longe de ser uma aula, isso é muito mais um bate-papo, como a Martina falou, mas mais para eu tentar chamar a atenção de vocês, eu vou ter umas figurinhas bonitinhas também. Então, a Martina falou um pouquinho sobre a questão dos sintomas e diagnósticos, eu queria ressaltar só algumas coisas que, assim, acho que a Martina pincelou, mas só salientar que o mais comum é você não ter um fator de risco bem determinado para o pneumotórax, tá? Isso vale para o pneumotórax espontâneo da lã e vale para o pneumotórax espontâneo, tanto aquele espontâneo primário, que é aquele mais comum, né, em geral do homem jovem, magro e alto, vale também para pneumotórax de DPLC. Então, tipicamente é um evento que ocorre sem um fator, por isso que se diz ao repouso. Na verdade, a gente não sabe exatamente o que determinou, mas fato é que é muito difícil você encontrar assim, um real, falar, isso aqui talvez tenha aumentado a pressão, diminuído, ou
é o real responsável. Em relação aos sintomas, obviamente, os sintomas, eu acho que de toda vez que a gente tem um paciente com potencial de ter pneumotórax espontânea, e claro que a LAN é o nosso é a vedete da noite, o que que a gente precisa? A gente precisa que o paciente tenha consciência para reconhecer os sintomas, por dois motivos. Um, porque ele precisa reconhecer para saber quando ir ao hospital, e dois, para também não viver com uma ansiedade desnecessária. O pneumotórax é uma complicação potencialmente grave até, assim, a maioria das vezes é relativamente fácil de tratar, mas enfim, pode configurar uma coisa mais grave. Só que gera também um estresse muito grande nos pacientes que têm o risco de ter pneumotórax, isso até independente da etiologia. Então é importante, uma coisa que eu sempre falo aos pacientes que depois do primeiro episódio é que provavelmente ele vai reconhecer um segundo episódio, porque os sintomas são muito similares, né? A forma de apresentação, em geral, quem teve um pneumotórax sabe quando tem um segundo. É raro errar, é raro achar que tem e não tem, e é raro achar que não tem e tem. Então pode acontecer. Nem sempre ele é exatamente a mesma coisa, mas em geral a gente tem essa característica. Claro que a dor acaba sendo um sinalizador muito grande, então por isso que nas séries fala aí em 81% como um sintoma presente, mas nem sempre vai estar presente. Tosse e a dispneia. A dispneia é que eu acho que é o que pega, porque eu acho que muitas vezes a dispneia vem numa progressão. Então, o ideal, né, é reconhecer o episódio, principalmente, né, quando tem a dor e o quadro de tosse, é claro que a dispneia acaba incorrendo. A dispneia, lembrar que, ao contrário da dor e da tosse que vão ocorrer a qualquer volume do pneumotórax, a dispneia vai ocorrer a despeito do volume. E aí, lógico que tem um joguinho aí de o quanto o paciente já tem de função pulmonar e o quanto que tem de volume acumulado. Quanto pior a função pulmonar, maior o volume, né? Assim, pacientes com função pulmonar ruim possivelmente podem descompensar com volumes pequenos, enquanto pacientes com função pulmonar mais preservada possivelmente vão precisar de volumes maiores para ter um quadro mais descompensação com dispneia. Uma coisa que todo médico sempre é treinado é pneumotórax, cuidado, pneumotórax hipertensivo, sim, pneumotórax hipertensivo é sempre uma emergência médica, mas só para saber, pneumotórax espontâneo, isso independente da etiologia, talvez isso fuja só para o paciente com DPLC, dificilmente ele acaba progredindo pneumotórax hipertensivo. Por quê? Porque em geral são fístulas pequenas, então tem um balanço aí, conforme você vai ganhando muito volume, você também tem um certo bloqueio aí da própria área da fístula, né? Isso não está escrito no mármore, você pode ter pneumotórax com características hipertensivas para pneumotórax espontâneo, mas é só outra coisa que eu tendo a tirar esse receio dos pacientes. Você tem um risco de ter pneumotórax? Sim. Risco de pneumotórax hipertensivo? É muito difícil, né? Teria que ter algo a mais ali, um pneumotórax só espontâneo, acionar hipertensivo é relativamente incomum. Essa questão de intervenção cirúrgica, né? Então, quando chamar um cirurgião, quando discutir um caso com o cirurgião e quando realmente precisa mexer. Bom, precisa lembrar que quando tem um pneumotórax, basicamente a gente tem três objetivos, na verdade, né? Um é controlar os sintomas, né? Então, por exemplo, pneumotórax pequeno, que não tem falta de ar associado, que tem muita tosse e dor, às vezes pode controlar clinicamente, né? Existe, mesmo o paciente que tem sintoma controlado, se o volume de ar é muito grande, existe a necessidade da retirada do ar, principalmente para paciente com pneumotórax espontâneo secundário. Aquele paciente com pneumotórax espontâneo primário, a gente às vezes tolera mais grandes volumes para tratamento conservador. O secundário não, por quê? Porque se isso ficar muito tempo, a chance de você encarcerar o pulmão, né, nesse pulmão não expandido, ela muitas vezes pode ser um problema. Então, se realmente o volume é muito pequenininho, como nesse raio-x de cima, que a gente nem vê o pneumotórax, ok, mas num volume grande, certamente a gente quer reexpandir esse pulmão. Então, existe não só o controle dos sintomas, mas também a necessidade de retirar o ar para uma expansão pulmonar, para os casos que tenha um volume mais considerável. E aí a gente tem o terceiro objetivo, que é a prevenção da recorrência. Então, né, focando na pergunta, eu acho que quando a gente tem que intervir, a gente tem que intervir na fase aguda, com a drenagem torácica, quando o paciente for muito sintomático ou quando eu tenho um volume de ar muito grande, que eu tenho a preocupação com a reexpansão do pulmão. E certamente quando eu tenho a insuficiência respiratória associada, porque isso aí, na verdade, só traduz um grande volume de ar, né, uma descompensação. Então, nessas situações, a gente tem a indicação do tratamento agudo, que é basicamente a drenagem torácica. E quando a gente vai progredir para um tratamento definitivo, que de definitivo não tem nada, o que a gente faz quando a gente opera esses pacientes ou talca pelo dreno,
Na verdade, quando a gente pensa em fazer esse tratamento definitivo, no fundo, a gente quer prevenir recorrência, né? Então, existe um índice de recorrência alto em paciente com pneumotórax secundário, tanto que se faz muito, alguns guidelines, né, se justificam até num primeiro episódio intervir. A gente tem feito uma coisa muito mais caso a caso, né, Martina? A gente discute o caso e vê a questão da função, se é um paciente que já vai ser candidato a sirolimus ou não, porque a gente sabe que isso talvez intercorra aí também na evolução do paciente. A questão de um paciente potencialmente listado para transplante ou não também faz. Então, assim, a prevenção da recorrência, eu acho que ela entra sempre na jogada, desde o primeiro episódio, para esses pacientes, mas você tem que pôr um monte de coisa na balança. Tem que pôr o status clínico do paciente no momento, tem que pôr a eventual listagem para transplante, se ele está sendo tratado efetivamente com sirolimus ou não. Perdão. Tudo isso entra na árvore decisória para a gente prevenir. E aí, em relação à técnica. Então, o que que a gente quer, na verdade, na prevenção da recorrência? A gente quer evitar que a gente tenha o pulmão colapsando de novo, tá? Resolver todas as potenciais áreas de fístula num paciente com LAM, infelizmente não é possível, porque você tem a doença difusa no pulmão. Então, o que a gente precisa muito mais, quando a gente trata pneumotórax espontâneo primário, a gente se preocupa com a área onde está escapando o ar, que em geral é uma blebe, uma bolinha pulmonar, isso pode ser ressecado. Quando a gente tem pneumotórax secundário, a gente tem um pulmão difusamente comprometido. Então, essa simplesmente fechamento da fístula não vai garantir que não tenha recorrência. Então, o que que a gente vai fazer? Vai fazer realmente pleurodese, que obviamente significa aí a síntese, né? O grudar do pulmão na parede. E aí, em relação à técnica, a gente não tem estudos específicos para lã, ou na verdade séries de casos muito pequenininhas, que a gente acaba se valendo muito mais desses trabalhos como esse, que são trabalhos retrospectivos de grande monta, ou vendo todos os pneumotórax espontâneo, e não necessariamente lã. E o que que a gente entende hoje? A gente entende que a pleurectomia, que é a retirada da pleura, lembrando que a pleura parietal, a pleura visceral, não é tocada. A ideia de você fazer a pleurectomia ou a ideia de você jogar um agente esclerosante como o talco é simplesmente criar uma irritação. Essa irritação vai gerar inflamação, que vai gerar sínfise, né? Então, alguns detalhes aí. Primeiro que a pleurectomia e o talco são equivalentes. Então, hoje, a maioria dos serviços, isso ainda não está escrito no MARMES, longe disso, mas a maioria dos serviços tem tendido a ir para o talco porque acaba sendo um procedimento menor. O problema ou o ponto o que funciona bem é a aspersão de talco durante a videotoroscopia. O talco pelo dreno, ele pode ser feito também, mas ele é inferior. Então, talco pelo dreno é uma possibilidade, mas é uma possibilidade em relação à eficiência inferior. Quando a gente pensa, se a gente quer dar o máximo de efetividade para a pleurodese, perdão, a gente vai, e aí é uma decisão muito de serviço para serviço, talco-pleurectomia. Vantagem do talco é uma cirurgia muito menor, é muito rápida, você não tem chance de ficar com sangramento, que às vezes pode acontecer após a pleurectomia, né, fazer um hemotórax retido. Vantagens da pleurectomia, você não usar o talco. Existe uma preocupação muito grande de milênios, perdão, desde que o talco começou a ser usado, existe uma preocupação do talco a longo prazo. A verdade é que a gente nunca não tem um relato, um que seja, que realmente conseguiu relacionar o talco com problemas crônicos. A gente tem com problemas agudos. O talco é muito inflamatório. Então, para aquele paciente que tem uma condição clínica ruim, né, um status performance muito ruim, você pode entrar numa cascata inflamatória muito importante, inclusive com CIRS, com SARA. O ponto aqui em geral, se você não tem um paciente nessas condições, você também não vai fazer a pleurectomia. Então, assim, a verdade é que a maioria dos serviços hoje tem migrado para o talco, mas a pleurectomia ainda é uma opção. E aí, você fala assim, beleza, Alessandro, mas o paciente de LAM é um paciente especial, a gente tem que fazer uma pleurodese, mas tem que se preocupar, por exemplo, com a possibilidade de transplante. Bom, primeira coisa, a pleurodese, ela não invalida a possibilidade de transplante. Ponto. Não invalida. Por outro lado, ela dificulta. Por quê? Porque é um tempo a mais que o transplantador vai ter que fazer de soltar esse pulmão. Se você tem esse pulmão completamente solto na cavidade, você tem um transplante relativamente mais fácil de ser realizado. Se o pulmão está completamente grudado na cavidade, é um transplante mais difícil.
Bom, então o que vamos fazer? Vamos fazer uma pleurodese meia boca. Não existe isso, esse é o ponto. Por isso que a decisão tem que ser multidisciplinar entre vamos fazer pleurodese ou não. Lembrando que a pleurodese não vai invalidar o transplante, mas vai dificultar. Por quê? Tem que ver o que que é o mal menor, de certa forma, aí. Porque também não adianta querer fazer uma pleurodese, por exemplo, eu já vi gente do nosso grupo fala assim, não, eu fiz uma pleurectomia pela metade, porque daí não gruda muito, porque daí não vai ter... Gente, se não grudar muito, o que que você está fazendo aí? Se não grudar muito, você não está reduzindo a chance do pneumotórax. O reduzir a chance de pneumotórax está relacionado diretamente a você conseguir fazer a síntese. E se você fez a síntese, ou seja, se você realmente preveniu o pneumotórax, você já atrapalhou o transplante. Então tem muito meio do caminho. Então, assim, desmistificar, acho que o recado aqui é desmistificar que a forma de você fazer a pleurodese, ela não vai interferir no transplante tanto quanto ela ajuda, perdão, ela vai interferir no transplante tanto quanto ela é efetiva. Se você realmente quiser ter efetividade, vai atrapalhar um pouco no transplante. Se você fizer uma coisa para tentar não atrapalhar o transplante, vai comprometer sua efetividade, ou seja, não faz sentido. Tá? Então, existe essa tendência hoje de migração para o talco, e eu estou ressaltando isso porque nossa escola sempre foi muito mais pleurectomia, e hoje a gente tem migrado para o talco com bastante segurança. Acho que a literatura é bem clara que a gente não tem essas complicações a longo prazo. Tempo de recuperação da pleurodese, né? O que o paciente espera pós-pleurodese. Isso depende um pouco da técnica, né? O que sempre vai acontecer? Você está fazendo tanto pleurectomia quanto o talco são formas de você agredir a pleura. Você está fazendo uma agressão. E o tórax é uma área, obviamente, muito inervada. Você tem aí a dor da própria inflamação da pleura e você tem a dor ainda, que é, inclusive, em geral, é mais relevante, que é a dor neuropática do intercostal, que vai ocorrer por conta da portal, seja pela videotoracoscopia. Hoje não faz sentido a gente falar em toractomia para fazer pleurodese, zero chance, não. É assim, a gente tem total respaldo para fazer isso de forma minimamente invasiva, então é videotoracoscopia, a via de eleição, ou mesmo pelo dreno, né? Assim, eu falei que tem uma efetividade menor, mas não, alguns casos muito selecionados, às vezes, paciente drenado, a gente simplesmente talcou pelo dreno, a efetividade é menor, mas era, entre aspas, o que dava para fazer. Mas em todas as situações, espere dor. Então tem que tratar, tá? Então dor é uma coisa que vai acontecer quanto? E, em geral, em torno de 7 a 15 dias. E aí você tem que diferenciar. Se for uma dor mais inflamatória, é analgésico comum, eventualmente opioide. Se for uma coisa mais neuropática, a gente hoje é muito liberal para usar gabapentinoide, gabapentina, pregabalina, tende a funcionar bem, mas você tem que entender qual que é a dor, tá? Se ela é mais neuropática, tem essa característica, né, de dor em faixa ali, típica do intercostal, é ótimo. Fisioterapia é importante durante a internação, porque para garantir a expansão pulmonar, lembrar que se você fizer uma pleurodese, você pode fazer a técnica que for, pleurectomia, talco, lindo e maravilhoso, você fez muito bem. Se o pulmão colapsar no pós-operatório, é a mesma coisa que passar cola em partes quebradas e não deixarem juntos. Não vai grudar separado. Então não faz sentido algum. Então precisa ter expansão pulmonar, por isso fisioterapia é fundamental, pelo menos até tirar o dreno. Ou é fundamental mesmo até tirar o dreno. E quando que a gente tira o dreno? Quando a gente já tem zero escape de ar, e o ideal é fazer a pleurodese já sem escape de ar, infelizmente nem sempre a gente consegue, isso pode protelar aí a retirada do dreno, e quando o dreno também não drenar aí menos que classicamente poderia tirar com 200, mas para pleurodese a gente tende a ser mais conservador, tirar para baixo de 100 ml, para garantir que não fique líquido ali descolando o pulmão da pleura e evitando uma pleurodese efetiva. Tirou o dreno, em geral, o paciente pode ir embora no mesmo dia ou no dia seguinte, claro, se ele não tiver outras situações clínicas para isso. O que que é essa média entre operar e ter alta, uma média histórica, 4 a 5 dias, para o paciente que foi bem? Para o paciente ter alguma complicação, potencialmente isso pode se dilatar. Então, isso é o que eu acho que pode esperar. E em relação à dor, em geral, eu desço 15 dias de analgesia e aí a gente vai tateando. Claro que se o paciente estiver sentindo muito bem, a gente pode tirar antes. Mas eu sempre falo, o paciente dor é bola de neve. Eu prefiro dar mais medicação para ele, eu prefiro que ele saia um pouquinho over-medicado, desde que ele não tenha efeito colateral, e sacando só quando ele já tiver restabelecido suas atividades. Outra curiosidade ou outro detalhe, eu prefiro o paciente com mais remédio se mexendo mais do que parado para não tomar medicação para dor. Analgesia, claro, desde que bem prescrita, ela vai trazer poucos efeitos colaterais ou nenhum.
e o benefício de você manter esse pulmão expandido, e paciente com dor não expande o pulmão. Então, isso é um problema sério, acho que aí a gente fica bem limitado. Então, isso é uma coisa que a gente tem que entender, né, do que explicar também para o paciente em relação ao pós-operatório, essa expectativa do que vai acontecer. E aí, uma coisa que cada vez se tornou mais frequente, que é o paciente receber alta com o dreno, tá? Ele pode receber alta com o dreno, seja porque ele foi drenado e a fístula aérea não resolveu, e aí, para não fazer uma internação prolongada, você está dando alta com o dreno, ou pós uma pleurodese que voltou a ter escape de ar, ou está drenando mais do que esses meus 100 ml por dia, então você posterga. O que é importante? Pode ter alta com dreno? Pode. O problema não é ter alta com dreno. O problema é que você precisa entender qual que é o sistema. Então, lembrar que a drenagem torácica ela é sempre composta de dois componentes. Isso é como se fosse um Lego. Você pode montar a seu bel prazer. Você pode ter tipos diferentes de drenos, que é o que vai no paciente, ou catéter, dreno, catéter, chame como quiser. E você precisa de um sistema para garantir a pressão negativa, ou seja, você precisa de uma válvula, que pode ser a forma mais simples possível da válvula, que é um selo d'água, pode ser a válvula do dia a dia, que muitas vezes é usada, que é a válvula de Reinach, e podem ser sistemas mais complexos, como sistemas de drenagem comerciais e mesmo sistemas de drenagem digital. Então, uma coisa é o dreno, outra coisa é a nossa válvula, o nosso frasco de drenagem. Você pode montar. E aí você pode colocar o dreno tubular na válvula, você pode botar o tubular no topaz, você pode botar o dreno tubular na selo d'água. Você pode botar o pigtail na válvula, no selo d'água, no topaz, isso é intercambiável. E existem alguns drenos bem menos utilizados. Esse aqui é, perdão, esse aqui é um exemplo que é o Blake. Ele não é um dreno bom para o ar, a gente acaba não usando, mas o paciente eventualmente pode, alguns serviços usam, e é a mesma coisa. Ele é uma opção, e aí você pode usar ele com selo d'água. Tá lá. O que que acontece? Selo d'água não dá para mandar o paciente para casa, porque é uma. Você tem um cuidado aí de enfermagem para evitar a regurgitação do ar, importante. Topaz também não dá para mandar para casa, porque é um sistema eletrônico, vai apitar, precisa de alguém que saiba cuidar, tá. Alguns sistemas comerciais, ou o pigtail, ou a válvula, isso até é uma confusão muito grande. Como o pigtail, em geral, vem com uma válvula, todo mundo acha que o pigtail só pode usar com a válvula. E como o dreno tubular, em geral, vem com selo d'água, todo mundo acha que o dreno tubular só pode... Não, você pode intercambiar. Então, eu posso ter um paciente pós-operatório que está com o pigtail, perdão, com o dreno tubular, e ele está com selo d'água. Só aí, o que que aconteceu? O paciente quer ir embora, ainda tem uma fístula, eu estou desconfortável, eu passo para uma válvula ou por um desses sistemas comerciais e aí o paciente pode ir embora. Bom, então assim, pode ir embora? Sim. Existe segurança para ir embora? Sim. É legal mandar o paciente para casa com o dreno? Depende. O que acontece? Eu acho que é bom mandar o paciente para casa quando ele está muito bem, ele não tem nenhum outro problema, está tudo 100% resolvido, ele está no hospital simplesmente pelo dreno, não é um escape grande, não é um escape que esteja, assim, que uma oclusão do dreno ou uma perda de dreno vai causar uma confusão muito grande. E o paciente tem que se sentir muito seguro com isso. Se o paciente não está seguro, ir embora com o dreno, não vá para casa com o dreno. Você tem que orientar ele. Em geral, o que eu sugiro, eu realmente não acho que os pacientes de LAN, na verdade, assim, não é que eles não possam ir, mas em geral a gente identifica poucos pacientes com LAN nessa fase pós-operatória que preenchem esses quesitos para estar super legal para ir para casa com o dreno. Então, é por isso que a gente acaba usando pouco esse recurso. Não porque ele não seja seguro. Eu acho que a gente tem que fazer um raciocínio muito grande entre a situação do paciente e a situação da drenagem para entender isso. Então, assim, poder ir para casa pode, mas tem que ser muito bem planejado. Tem que entender que o paciente não tem outros problemas agudos aí rolando junto, ele tem que estar só pelo dreno, o dreno tem que estar seguro e o paciente tem que estar seguro de poder ficar com esse dreno mais tempo. Acho que isso é. Preferencialmente com pigtail e com sistema de válvula ou esse comercial, os pacientes podem ir sem maiores problemas para casa. Bom, já para não passar do tempo rapidinho, sequela de pleurodese. Então, assim, não existe sequela de pleurodese. O paciente tem muito paciente que tem pulmão grudado no fundo, uma pleurodese, às vezes de forma espontânea, ele não respira pior nem melhor, não altera a função pulmonar, não nada. Tem muito paciente que a gente vai fazer uma cirurgia, sei lá, uma simpatectomia, chega lá, o pulmão está todo grudado. Então, a gente vai entender que não existe sequela de pleurodese. O que acontece, e pode acontecer, são complicações da pleurodese. Então, assim, uma das complicações é você fazer a pleurodese e o pulmão não expandir, que é nessa figura aqui no raio-x.
E aí você manter esse pulmão encarcerado, na verdade, a pleurodese não funcionou para nada. Outra coisa que pode acontecer é você gerar um espessamento pleural grande sem que a sínfise ocorra, e aí uma coisa que não existia, mas vai ocorrer, esse espaço não ocupado, tipo raio-x. Então, essa espessamento pleural, se ele ocorrer com o pulmão grudado, tá tudo certo. Quando o pulmão grudar na parede, é o que a gente quer, é o efeito da pleurodese. Se você ficar com espessamento pleural pós-pleurodese, não é um problema. Vai ser assintomático, não tem problema nenhum. Agora, se ele não cumprir a função da expansão pulmonar, aí a gente vai ter problema. Além disso, a gente pode ter complicação dor. Você pode fazer a pleurectomia, tanto pela inflamação quanto pela dor neuropática, isso pode ficar com dor, dor aguda prolongada, pode até virar dor crônica. Então, mais uma vez, não existe sequela dor para pleurodese, mas existe a complicação dor para pleurodese. Então, ficou com dor pós-pleurodese, não deixa de ser uma complicação. Não quer dizer que a pleurodese foi mal feita, foi ruim, mas quer dizer que ela teve uma complicação. Se ficar com dor pós-pleurodese, você teve. E a mais temida é a coleção de líquido, que pode ser estéril, mas vai atrapalhar o resultado da pleurectomia, ou pode ser a mais temida ainda, que é se tornar um empiema. Infelizmente, isso pode infectar. Isso pode infectar pela pleurodese em si, ou pode infectar pelo escape de ar. Então, por isso que, idealmente, a gente não faz pleurodese se o paciente tem um escape de ar mais importante, que sendo esse escape de ar, mais do que você jogou ali para fazer a pleurodese, ou mesmo o sangue da pleurectomia, vai virar um meio de cultura e potencialmente você vai ter infecção, e aí você tem um empiema, e aí, obviamente, você tem um baita problema para o paciente. Mais uma vez, a pleurectomia não se espere sequela dela, mas potencialmente ela pode ter complicações mais sérias, como empiema, ou não tão sérias, mas potencialmente limitantes, como a dor, tá? E aqui a Martina já falou, mas só para reforçar, sim, existe um risco, a gente sabe que existe um risco teórico, mas é um risco em todos os estudos muito baixo, tanto no que diz a incidência não é alta, mas também a complicação grave, né, que é uma falência respiratória, não está descrita na maioria das séries, então acho que a gente pode liberar os pacientes sim. Acho que o mais importante volta ao início da conversa. O mais importante é o paciente estar bem orientado para reconhecer o pneumotórax, não ficar maluco, porque claro que o risco vai ter, então vai viajar, mas saiba reconhecer né, e se tiver, aí a gente tem a necessidade de avaliar antes disso. Eu acho que era isso que eu tinha para falar. Acho que a gente, a menos que a Martina queira me complementar alguma coisa, a gente pode passar para a segunda fase. Valeu, gente. Obrigado. Obrigada. Doutora Martina? Não, podemos seguir, Rivane. Acho que fica mais rico se a gente conversar agora. Certo. Alguém? Vamos Doutor lá, Ricardo. Alessandro, Boa perdão. noite. O Ricardo levantou a mão. Isso. Boa noite, Ótimo. parabéns, doutor Alessandro, pela apresentação. Eu sou cirurgião torácico também, moro aqui em Rio Claro. Já conheço o professor aí, né, de congressos, enfim. Eu tenho várias dúvidas, mas eu não quero me estender também para, na verdade, é uma orientação, né? Na época que eu fiz residência em São Paulo, a gente via que o HC fazia muito nitrato de prata nas pleurodeses e fazia e o talco também era um conceito como você me abordou em relação à mística, né? Eu já vi também fazer pleurodese com tetraciclina, certo? Porque tinha esse conceito do talco, enfim, de provocar TEP ou até mesmo de gerar de repente, algum tipo de tumor. Essa é uma dúvida. A questão de pneumotórax no voo, né? É, eu queria também ouvir a opinião sobre isso, porque assim, tem a pressurização do avião e tem o helicóptero, não é? Que não tem esse sistema de pressurização, né? A gente entende, talvez, que o sistema de pressurização do avião seja. Por isso que o conceito é bem menor de pneumotórax, né? E eu queria esse comentário, aproveitar o Alessandro aí, e também queria ver a respeito do caso da. Eu vi que você colocou como a videotoracoscopia
o conceito de fazer a talcagem. Como é uma doença difusa, uma cirurgia com a preservação muscular, fazendo de repente, uma pleurodese mecânica, não seria mais interessante? Porque eu já tive contato com algumas complicações, às vezes até de outros colegas que acabaram se defrontando comigo, que eles fizeram aquela pleurectomia apical, mas com uma doença difusa. Essa é uma dúvida que eu também tenho. Na verdade, eu tenho outras dúvidas, mas eu queria, primeiramente, só essas orientações, até para orientar os colegas, se puder me enriquecer de informações aí para estar formando uma opinião a respeito. Joia. Não, Obrigado. valeu, Ricardo. Obrigado pelas perguntas aí. Eu acho que é muito legal. A gente hoje focou no talco, porque o talco é o agente de eleição que ficou, tá? É assim, noves fora, nunca apareceu nenhuma complicação maior que o talco. A complicação maior que o talco é, na verdade, o CIRS e SARA, esse é o medo. Por isso que pacientes com Karnofsky muito baixo, a gente acaba não fazendo. Na verdade, a gente já teve muito problema com talco, mas paciente oncológico, paciente com Karnofsky baixo, você faz talco e dá aquele empurrãozinho para o paciente. Isso realmente é um grande problema. Para paciente não oncológico, olha, não lembro a vez que eu tive problema de CIRS ou SARA nessa situação. Já tive empiema, mas aí eu não sei dizer se é o talco ou se era a cavidade já infectada pelo fístula aérea que estava lá há um certo tempo e a gente acabou. É aquele caso que não ia bem, acabou talcando e já gerou empiema, mas CIRS e SARA para doença benigna como LAM, né, para paciente não oncológico, a gente nunca teve problema. Outros agentes, a verdade é que a literatura abandonou tudo. De falar que é errado fazer. Tem, por exemplo, o pessoal de Salvador tem uma experiência muito boa com iodo polvidona. A gente até fez, ajudou, ele foi a tese de doutorado do Zé Dias, foi meu contemporâneo de residência, e eles fazem com iodo polvidona e aparentemente tem uma resolutividade parecida, mas a verdade é que a literatura abandonou os outros agentes em prol do talco. O talco é seguro o suficiente e efetivo o suficiente. Nitrato de prata a gente abandonou. Primeiro porque a logística é péssima, porque você tem que fazer e aplicar. Então você tem que ter uma logística com a farmácia de manipulação grande. Segundo, que dói para não vou falar a palavra aqui porque, enfim, mas dói muito. É muito desconfortável para o paciente. Muito, muito. Então a gente abandonou. E não nos parecia mais efetivo, parecia muito mais doloroso e não necessariamente mais efetivo. Teve uma época que a gente usava como segunda opção, né? Talco não resolveu nitrato. Hoje é no, talco não resolver, talco de novo. E aí, se não resolver para líquido, é Pleurex, né? Catéter de longa permanência. E se não resolver para ar, aí senta e chora. Aí não tem muito jeito. Aí, enfim. Quanto à tua pergunta em relação à técnica, olha, assim, a dobradinha, talco mais videotoroscopia vai muito bem, tem baixa complicação, inclusive nessa questão de dor, recuperação, tarará, tarará, acho que é o gold standard. A tua proposta faz sentido? Faz, eu acho que é uma boa. Para paciente que, porventura, tem algum receio maior do talco, não dê para fazer, não tem o talco, é aquela coisa, eu só tenho o talco de péssima qualidade, porque isso importa, a qualidade do talco importa, né? Não pode, a gente sabe que o ideal é talco graduado de grande partícula, isso é bem pouco disponível na nossa realidade. Então, se você está tendo problema com o seu talco, talvez fique menos é, 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 querendo usar o talco. Perdão, um segundo, gente. Perdão, gente, desculpa, eu estava tocando aqui. Então, assim, eu acho que não ter o talco adequado pode ser um problema. Então, se você não tem o talco adequado, a tua proposta faz todo sentido. Mas só para dizer assim, em condições ideais, acho que não. E aí, só ponderando uma coisa muito importante: o que você falou está coberto de razão. Se o cara vai lá e faz uma pleurectomia apical, não vai resolver. Um dos grandes problemas da efetividade da pleurectomia é que ela é muito variável de cirurgião para cirurgião. Tem vai lá que tira uma casquinha de nada e chama de pleurectomia, e é lógico que isso vai ter uma efetividade baixa. E tem aquele cara que é super agressivo e arranca a pleura inteira, que vai ter uma efetividade alta, mas potencialmente pode ter um pouco mais de hemotórax retido pós-operatório, tarará. Então, acho que entra nesse jogo, mas assim, de recomendação geral, acho que essas adaptações, elas podem ser utilizadas de cenário para cenário, claro, com muito bom senso,
mas em geral hoje talco ganhou como um agente por ter segurança e ter efetividade. E por último, esse negócio da disseminação do talco, só trabalho experimental, cara, achou nenhum trabalho com gente realmente comprovou a disseminação por talco. Tem trabalho com ratinho, mas dizem as más línguas que até no grupo controle tinha talco. Então talvez seja muito mais uma questão da manipulação do animal do que necessariamente pelo talco. Então acho que é isso. Acho que era isso. Mais alguma coisa? Esqueci de alguma coisa? Não? Só mais algumas dúvidas, Alessandro. Eu perguntei a respeito de o transporte aéreo, o helicóptero e o avião, a questão de pressurização, e aproveitando mais um pouquinho, não quero me estender, desculpa, é, são dúvidas mesmo, a questão do quilotórax também, se você pudesse comentar. Joia. Então, em relação a sim, eu concordo com você, tem toda a diferença. Um dos motivos de que provavelmente a gente tem baixa incidência de pneumotórax, ó, tem gente querendo participar. Ó. A baixa incidência de pneumotórax é por conta que você está trabalhando no ambiente pressurizado, né? Então, assim, o fato de você ter uma oscilação de pressão mais baixa, certamente é um efeito protetor, né? A gente não sabe até que monta ou quanto de variação de pressão seria o risco para virar a chave ou não, que seria o problema. Helicóptero, apesar de ele voar não pressurizado, ele não faz tanta troca de pressão porque ele não voa tão alto. Então, helicóptero não me preocupa. Me preocupa se o paciente é um piloto de caça. Brincadeiras à parte, sim. Se você tem, né, aviões de alta altitude não pressurizados, que hoje basicamente são, né, os aviões de combate, então para piloto, que acho que aí tudo bem, não necessariamente pode ser que a gente tenha uma paciente com lã que seja, né, da aeronáutica, mas para quem tem isso como profissão, né, alguém da aeronáutica certamente teria uma preocupação muito grande e faria pleurodese. Só um detalhe, isso ainda está documentado hoje em livro, né? Se você tem pneumotórise espontânea, independe de etiologia. Se o paciente tem profissão de risco, ou seja, é um piloto profissional ou um mergulhador profissional, faz trimix, usa cilindro para baixo de 20 metros, existe uma recomendação formal de fazer a pleurodese na tentativa de evitar problemas. Eu nem acho que a diferença de pressão seja tão causador do pneumotórax, mas aí entra aquela coisa da física básica, dilatação de gases. Se o paciente tem um pneumotórax, vai ser catastrófico a expansão, né? Principalmente aí no mergulho, enfim. Então eu acho que eu concordo com você, avião não pressurizado é um problema, helicóptero não necessariamente, mas se o paciente, né, for um piloto profissional, aí eu acho que faz sentido. E aí eu acho que piloto profissional mesmo comercial, porque se tiver uma queda de pressão, tudo quem mais vai sofrer é a cabine do piloto. Então, para quem é profissional da aviação, acho que tem que ter um olhar diferenciado mesmo nesse sentido. Ah, e quilotórax, perdão, tô com a cabeça na lua hoje. Quilotórax aí é um baita problema, mas a quilotórax é uma coisa que realmente é muito complicado de tratar, e isso independe de etiologia, né? A gente já não gosta de quilotórax no pós-operatório, que é uma coisa relativamente mais tranquila, na lã é bem mais complicado. Acho que assim, a gente tem uma certa resistência de tratar, de indicar a ligadura do ducto, claro que para alguns casos a gente liga e vai super bem, e hoje a gente pode fazer a ligadura não só por videotoroscopia, mas até por cirurgia robótica com a localização do ducto com verde de cianina, funciona super bem, assim, dá um certo ânimo em fazer a cirurgia, porque você consegue localizar muito bem, não só o leak, mas também é o quilo como o ducto como um todo. Claro que isso é super pouco disponível. A gente vai começar a ter acesso a um robô no ICHC também para fazer SUS com ele, mas é lógico que isso é super, 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 super restritivo. Mas fato é que, assim, quilotórax é aquela coisa, tentar tratar conservadoramente, drenar se necessário. Às vezes tem muito quilotórax que a gente maneja só com uma primeira punção e se expandir bem, dieta zero, perdão, dieta zero não, dieta hipogordurosa, se segurar, a gente mantém isso uma semana, duas antes de tirar. A maioria dos pacientes com LAN, infelizmente, a gente não consegue essa estratégia, que às vezes funciona por outras causas de quilotórax, acaba tendo que drenar, mantém aí a dieta hipogordurosa, se possível rica em TCM. Funcionou, funcionou, a gente reintroduz dieta. O que que é funcionar? É reduzir muito o débito e clarear. Estando nessa condição, depois de 2, 3 dias, a gente acaba reintroduzindo dieta, funcionou, funcionou, né? Não voltou, beleza, dá para tirar o dreno, acabou. Teve sinais de recidiva do quilo, em geral, a gente acaba voltando, insiste mais uma vez, e aí depois
Eu, particularmente, não sou muito fã de jejum, tá? Se não resolve com dieta hipogordurosa e TCM, a menos que o paciente tenha uma contraindicação muito grande, a gente acaba indo para o tratamento cirúrgico, que vai pela ligadura do ducto. E aí vem um detalhe: ao contrário de outras etiologias de quilotórax, que em geral eu me satisfaço com a ligadura do ducto, para a LAM eu tento fazer a ligadura do ducto e se não tiver uma contraindicação, já fazer a pleurodese, porque isso pode prevenir tanto quilotórax quanto o pneumotórax. Mais uma vez, eu não faço isso nunca sem ligar primeiro para a Martina, para o Bruno, ou para seja quem esteja atendendo o paciente do ponto de vista clínico, para entender o momento que esse paciente está, se ele tem uma perspectiva de fazer alguma outra coisa, se ele vai iniciar tratamento com sirolimus, se ele já está, se ele não está. Então, tudo isso entra antes da árvore decisória de você fazer perdão, pleurodese desse paciente, por seja qual via, e seja por pneumo, seja por quilotórax. É, É, uma eu vou outra. entrar aqui um pouquinho, Ale, Pode depois. falar, Martina. Não, acho que pode concluir seu pensamento e depois eu falo. A única coisa que eu ia falar a mais eu falei que eu não gosto de jejum, mas é uma opinião pessoal. É claro que tem pacientes que vão tolerar bem o jejum, né, e dieta parenteral, e isso é um tratamento para o quilotórax, mas particularmente cada vez mais a gente tem fugido, a gente tem tentado fazer dieta por gordurosa. Lógico que é difícil você ter dieta agordurosa, que seria ideal, mas dá para fazer uma dieta bem hipogordurosa. E para a maioria das etiologias, se o paciente não tem uma restrição muito grande aí por tratamento cirúrgico, a gente acaba indo para a liga do ducto com todos esses senões que eu falei. E mais uma vez, isso nunca é uma coisa tomada, nunca é uma decisão tomada pelo cirurgião agudamente, até porque a gente está vendo o paciente de uma forma muito transversal. O ideal é você falar com o clínico que tem o maior, né, que veja esse paciente na maior eventualidade. Falei muito, Martina, vai lá, perdão. Não, é só pontuar aqui, Ricardo, porque assim, na verdade, os primeiros estudos mostrando o benefício do sirolimus foi justamente com essas manifestações extrapulmonares, né? E o quilotórax responde muito bem ao tratamento com o sirolimo. Então, é super difícil tratar o quilotórax, geralmente são internações prolongadas. A gente teve, inclusive, um caso aí bem desafiador no final do ano passado, assim, internação de quase 2 meses, de uma paciente com LAM, com esclerose tuberosa, que teve um quilotórax catastrófico, assim, com desvio de mediastino, tomando todo o hemitórax direito. Mas essa paciente ficou com dreno, a gente iniciou o sirolimo, inclusive começou com uma dose um pouquinho mais alta, é, ficou com a dieta, né, com triglicerídeos de cadeia média, mas essa paciente, inclusive, aí a gente tende a ser um pouquinho mais conservador, precisou de NPT. Então, ela ficou com dieta zero, ficou com uma parenteral, e aí foi quando a coisa, claro, já com o tempo de sirolimo junto também começou a compensar. Mas é uma paciente que, assim, se você consegue garantir o tratamento com sirolimo, a chance de ficar recidivando, ela é bem baixa. A resposta do sirolimo para o quilotórax, ela é bastante razoável. Então, assim, quilotórax para a gente é sintomático, quilotórax é sinônimo de iniciar tratamento com sirolimus. Mais alguém gostaria de fazer alguma intervenção? Eu tenho uma pergunta, doutor Alessandro. Eu, particularmente, eu já fiz 4 pneumotórax. Um dos pneumotórax foi por ocasião de uma viagem à Bolívia e a Machu Picchu. Inclusive, eu peguei uma altitude de 5.020 metros, sem saber que era portadora de lã. E sempre é um tema recorrente nos grupos, no grupo de WhatsApp que as pacientes do nosso grupo da Alhambra participam, essa questão sobre a altitude. A que altitude é possível e que não correria o risco de um pneumotórax, de um evento de um pneumotórax? Se há um consenso, se há algum trabalho sobre isso. Na verdade, a gente sabe, o problema é a troca, é a variação de pressão, né? Então, assim, o paciente que mora na altitude não tem problema de morar na altitude, o problema é essa variação. O que teoricamente, se fosse uma variação mais amena, né, fosse feito uma, entre aspas, não tivesse uma variação tão brusca, o problema é que hoje a gente vai de avião, então a variação é brusca mesmo, né? E só que você já tem uma troca de pressão grande no próprio avião.
Então, assim, eu acho que a gente tem que entender que existe um risco, né? Então, paciente que você falou que não sabia, mas para quem sabe, eu não proibiria ir visitar Machu Picchu, até porque é muito lindo para ser proibido. E agora, sim, existe um risco, tem que entender que existe esse risco e tem que ter, o que eu acho que mantém a segurança é primeiro o paciente ter conhecimento para identificar um eventual problema e ter o mínimo de recurso, né? Então, assim, entender, né, certamente é um paciente que tem que viajar com seguro certinho, talvez estudar, se eu tiver, para onde eu vou, o que que eu vou fazer, né? Então, acho que esse tipo de preparação é muito mais importante do que necessariamente você falar, não, não vai. Uma curiosidade, isso não está para lã, mas para pneu motor espontâneo sensolato, existe épocas do ano que você tem maior incidência. Então, que se acredita que é justamente uma variação barométrica. Então, que a pressão deve ter algum joguinho aí, deve ter. Tudo leva a crer que sim, mas a gente não tem nenhum estudo que a gente consiga determinar que uma variação X ou Y, a partir de tal variação vai ter risco. Então, para poder falar uma atitude X ou Y vai ser o grande problema. Mas certamente, quando você prevê que o paciente que tem um risco para pneumotórax, ou seja, paciente com lã, vai trocar de pressão, ele tem que estar bem orientado e, eventualmente, quanto mais extrema essa variação, mais recursos. Por exemplo, o que me preocupa é ir para Machu Picchu, na verdade, é Machu Picchu, não, sei lá, como é que é? Cusco, que é do lado. Porque Cusco é uma cidade, pode ser tratado, o cara pode se tratar lá. Então, uma coisa que talvez eu orientasse é, vai para Cusco, fica um dia ou dois, garante que você não tem pneumo para você fazer a caminhada até Machu Picchu, porque se você estiver lá, mais do que a altitude, o que me preocupa é você estar lá sem recurso para tratar, né? Então, essa preocupação com o recurso para o tratamento, eu acho que é mais relevante do que a altitude propriamente dita, tá? Doutor Júlio, doutor Júlio, Parabéns, Alessandro. Parabéns, Martina. Excelente exposição. Eu só queria fazer uma pergunta aqui para o Alessandro, que é a questão seguinte: eu sou clínico, e você sabe que quando o clínico faz um pedido para o cirurgião, ele entregou, né? E aí, quando você fala uma coisa assim, que tem que ser um tipo especial de talco, isso assusta, né, o clínico, né? Porque a gente, que talco que é esse? Se você pudesse entrar, porque a gente não está sabendo o que que o cirurgião está fazendo. Então, sabe que ele está usando talco. Você pode dar mais alguns detalhes da questão desse talco? O que que pode ser usado, o que que não pode? Teoricamente, o Brasil teria, assim, as farmácias deveriam usar talco graduado e o ideal é talco de grande partícula, particulada grande, tá? Porque quanto menorzinha, mais reação inflamatória vai fazer e potencialmente essa questão da disseminação. É, hoje em dia a gente não tem tido problema com talco, para ser sincero, tá? Acho que a meu comentário é muito mais hipotético se alguém identificou isso em algum lugar, né, tem um receio. Aqui em São Paulo mesmo tem alguns hospitais que não tem talco, por exemplo, e não são hospitais ruins, mas acaba não tendo. Então os caras têm que pedir na hora que tem. Então, eventualmente, por isso, se faltar o talco, a sugestão que o Ricardo fez faria algum sentido. Mas, do ponto de vista prático, hoje não tem muito para se preocupar. É muito mais, eu falei de uma coisa muito mais hipotética do que real, né? A gente sabe que o melhor talco, a gente não tem necessariamente o melhor talco da partícula, que é, por exemplo, o talco que eles têm disponível na Europa, que é um talco graduado para partículas realmente grandes. Eu não sei o nanômetro aí correto para te falar, mas o farmacêutico fala isso, é o talco de partícula grande é o ideal, quanto maior, melhor. E não é o que a gente tem. Aqui, a gente acaba se preocupando mais só de garantir que realmente ele venha estéril, porque, obviamente, isso mais conta, né? Que esteja bem protegida a questão da esterilidade do talco. Mas não precisa se preocupar. Eu acho que você tem que se preocupar com o cirurgião em ajudá-lo a tomar essa decisão, né? Quando você falou, chama o cirurgião, é chamar o cirurgião para junto conversar em relação a essa questão técnica, vamos para vídeo ou não, esse paciente vai ficar drenado mais tempo ou menos. Eu acho que isso, e aí eu acho que é o contrário, é ficar no pé do cirurgião mesmo, tá? Não deixar o cirurgião tomar. Eu sei que muitos dos meus colegas tendem a ser muito. Não, beleza, me chamou agora, a bola tá comigo, te devolvo daqui uns dias. Esse é um paciente para ser visto junto, tá?
Acho que tem que valorizar, claro, a opinião do cirurgião, também não quero desvalorizar a nossa própria classe, acho que tem algumas coisas que o cirurgião vai ter que te expor em relação à dificuldade e facilidade de tratar algumas coisas, mas certamente é um paciente para tomar, todas as decisões serem tomadas em conjunto, tá? Mas não te preocupa tanto o talco, não, porque eu acho que na realidade hoje do Brasil, felizmente, isso está vencido, essa questão de ter talco de má qualidade. Mais alguém gostaria de fazer uma colocação, alguma pergunta? Então, vamos aproveitar para agradecer imensamente ao doutor Alessandro, à doutora Martina, pela disponibilidade, por ter aceito o nosso convite para esse momento tão rico, é, por ocasião do nosso curso, e agradecer também, que foi, assim, muito lisonjeiro o seu elogio à nossa atuação, e é um grande prazer ouvir do que nós estamos no caminho certo. Nós estamos aqui com nossa vice-presidente, a Maria Clara, que é também uma pessoa assim que se dedica imensamente ao trabalho e assim é uma grande parceira a quem eu agradeço sempre muito porque é a grande idealizadora desse curso. Então, obrigada, Maria Clara. Se a gente tem sucesso, esse sucesso se deve a Maria Clara. Obrigada, doutora Martina. Obrigada, doutor Alessandro. Boa noite a todos e até a próxima semana. Gente, obrigado mais uma vez Obrigada, pelo Rivânia. convite. Valeu, boa noite, até Boa mais. noite. Boa Obrigada a noite, todos. gente. Boa noite.